Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus sobre superação. Hoje, um dia muito especial para mim. Nós estamos finalizando essa campanha e eu queria que nós recapitulássemos tudo aquilo que foi estudado nesses dias, estudado nesse período. Essa campanha ela teve início com o evangelista Diógenes, e ele usou o texto de Ruth, lá no capítulo 1, contando a história de Noemi, que teve que superar a morte do seu esposo, a morte dos seus filhos, e que depois, junto com a sua nora, com Ruth, elas confiaram em Deus, e Ruth mudou toda a sua história, né? Tendo o nosso Deus, o Deus verdadeiro, como o seu Deus, tendo o nosso povo como o povo dela, e Deus transformou completamente a história delas, e através, né, dessa mudança de rumos, né, e dessa confiança em Deus, nós temos aí a descendência que gerou Davi, e aí que de Davi gerou Jesus. Então, uma história fascinante de uma mulher, de duas mulheres, que no momento em que parecia que estava tudo perdido, que não teria ninguém para socorrê-las, elas confiaram no Deus verdadeiro e Deus superou toda a situação. No quarto vídeo, foi o evangelista Diógenes também, e ele usou a história de Jefité, e eu achei uma frase fantástica que ele colocou nesse vídeo, que ele fala assim: toda a superação da vida do crente provém das mãos do Senhor. Então não existe nada que acontece em nossas vidas que dê certo, que não seja porque Deus fez acontecer. O segundo vídeo, nós temos o pastor Josué usando o texto de Eclesiastes 8 e 9, que diz que em todo tempo sejam alvos as nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. E ele trouxe uma explicação muito interessante sobre esse texto, em que ele fala que tanto as vestes brancas como o óleo, naquela época, simbolizava alegria. Então, o que ele trouxe para nós é: vamos levantar a cabeça, vamos ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, mesmo nos momentos de dificuldade. Que o tempo todo nós estejamos com as nossas vestes brancas, com o nosso óleo, o nosso óleo aromático, exalando a alegria do Senhor, não importa as dificuldades que estejamos passando. Pastor Jânio, por sua vez, ele trouxe as histórias de superação de várias pessoas que não são da Bíblia, a maioria delas brasileiros, que enfrentaram todas as dificuldades e que venceram e que superaram a vida. Mas no final ele trouxe duas histórias que eu acho fantástica. Primeiro, ele trouxe a história de Caleb, e a história de Caleb, para mim, ela é fantástica, porque Caleb, junto com Josué, lá quando foram espiar a terra prometida, eles tiveram a ousadia de falar assim: sim, é muito difícil, mas em nome de Jesus, em nome do nosso Deus e com a força do nosso Deus, é possível conquistarmos essa terra tão prometida. Ela tem tudo o que Deus nos prometeu, e se ela tem tudo o que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar essa terra por herança. E 45 anos depois, já com idade avançada, ele chega diante de Josué e fala assim: olha, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor, então me dá logo essa promessa. E depois ele conta a história do cego de Jericó, que não teve nenhum medo de enfrentar todas as situações e de gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, não era um qualquer, não era só um profeta, era o Salvador, tem misericórdia de mim. E Jesus o curou e trouxe ele a uma vida, tremenda. Então, nos encorajando a colocar toda a nossa esperança em Deus, porque não importa a dificuldade, não importa a situação, Deus, ele vem em nosso favor. É fantástico, fantástico esses textos. E aí, nós temos no último vídeo a irmã Gorete, que ela trouxe uma história que nos encoraja demais, quando ela fez
a menção ao texto de Davi e do gigante Golias. Davi era um menino, era uma criança. E o gigante, além dele ser um homem de estatura muito alta, era muito preparado na guerra. Todos os guerreiros de Israel estavam com medo dele. E a gente vê uma coragem em Davi que não é uma coragem qualquer. Uma confiança em Davi que nenhum guerreiro de Israel tinha. Mas era porque Davi tinha uma confiança que não era nele próprio, era a confiança em Deus. Talvez eu até vi uma pregação sobre esse texto, em que o pregador falava assim, eu imagino Deus lá de cima, rindo da cara de Davi, e falando assim, Davi, não tem como assim você vai lá como esse gigante? E aí Davi vira e fala assim, olha, você vem comigo, você vem a mim com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O pregador fala que Deus então toma um susto e fala assim, opa, não, agora o negócio ficou diferente. Agora eu vou ter que ir lá e resolver essa parada, porque ele falou que está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor dos Exércitos, ele luta por nós, não importa a dificuldade, não importa o que estejamos passando, ele luta por nós. E então ele não nos ajuda, ele faz. E essa é a diferença. Para nós que somos cristãos, para nós precisamos confiar em Deus, e confiar em Deus é entregar a nossa vida completamente a Ele e saber que Ele vai mudar a nossa história. E depois ela fez uma comparação com a vida dela de antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo, que quando ela começou a confiar em Deus, num Deus que tudo pode por ela alcançou lugares e patamares que ela não pensava na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque ela passou a confiar em Deus. Então o medo e as inseguranças que ela tinha foram supridas pela força de Deus para enfrentar todas as dificuldades. Olha que coisa tremenda, e ainda nos encorajando, né, nesse momento que nós estamos mais afastados, a aprendermos coisas novas, a fazermos novo e fazer para o Senhor, porque Ele é quem nos capacita. E hoje, nessa finalização, eu quero trazer um texto muito lindo. E é um texto que está em 1 Coríntios, no verso 15, no capítulo 15, dos versos 51 ao 58, em que Paulo nos dá uma aula sobre a nova vida em Cristo e sobre confiar em Cristo. Parece que a morte é o fim dessa história. E hoje nós vivemos com medo dessa morte. Nós estamos enfrentando uma pandemia e que morrer parece ser a pior coisa do mundo. Mas para o cristão, o morrer é lucro, o morrer é estar mais próximo de Deus. E nós precisamos entender essa situação como um todo. E se Deus decidir nos levar através dessa pandemia, é porque é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos que tomar todos os cuidados, porque não podemos tentar o Senhor nosso Deus, mas é Deus quem nos direciona, é Deus quem nos determina o que vai acontecer ou não. Nós não precisamos de uma pandemia para Deus nos levar. Basta simplesmente Ele declarar que chegou a hora. Mas a morte, para Deus, é uma alegria tremenda. E a própria Bíblia fala isso. E para o cristão, ela também precisa ser. Então, enfrentar a morte, enfrentar as dificuldades e possivelmente estar perto da morte é estar mais perto de Deus. É estar mais perto de Deus. Esse texto é lindo. E esse texto, ele traz para a gente as seguintes palavras. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Então, Paulo está falando, nem todos nós vamos morrer. Olha que segredo maravilhoso que ele fala. Nem todos nós vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, assim, a fim de viver para sempre. Olha que tremendo. Então os que morreram vão ressuscitar, a fim de viver para sempre. Não terá mais morte depois que nós formos ressuscitados em Cristo. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então,
quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. E com esse texto, o que eu quero trazer para nós? Não tem importância se no dia que a trombeta tocar, se nós estivermos dormindo ou se nós ainda estivermos aqui na terra. Não tem importância. Para Deus não faz diferença se nós ainda estivermos vivos ou se estivermos mortos. Porque Jesus Cristo lá na cruz venceu a morte. Então, quando aquela trombeta tocar, oh, irmãos, quando aquela trombeta tocar, nós seremos transformados em um corpo incorruptível e então não terá mais morte. Nós teremos uma vida eterna. Então, tanto os que morreram quanto os que estiverem vivos e estiverem em Cristo, oh, irmãos, nós vamos viver para sempre com o nosso Deus. E Paulo, ele finaliza esse texto dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Cristo venceu a morte e nos deu o direito de vencer a morte e o pecado quando aquela trombeta tocar e o nosso corpo for transformado em um corpo incorruptível. Irmãos, que nós estejamos sempre perto de Deus, porque na hora que Ele decidir nos levar daqui, seja no arrebatamento ou seja através da morte, nós estejamos prontos para termos o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível e vencermos essa morte e vencermos as adversidades. Então não importa o que foi ministrado em toda essa campanha, não importa se sua adversidade é terrena, confie em Deus, porque aqui Deus vai fazer você vencer. Deus vai vencer por você. Deus vai lutar por você. Tenha a sua esperança renovada em Deus. E por fim, quando chegar a morte, ou por fim, quando aquela trombeta tocar, quando parecer que tudo acabou, na verdade só está começando, nós vamos ter o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível e nós viveremos eternamente com Cristo. Essa é a promessa dele para nós. Então não existe morte, então não existe pecado, não existe nada que Jesus não tenha vencido lá na cruz por nós. Então basta nós estarmos nele. E a palavra dele nos diz que se nós estivermos nele e as palavra dele estiver em nós, nós vamos poder pedir tudo o que quisermos e que ele vai nos dar. Que nós aproveitemos esse momento de dificuldade para nos achegarmos mais a Deus, para estarmos mais perto de Deus, sabendo que a vitória é nossa pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai querido, Deus eterno e santo, nós estamos aqui, Senhor, encerrando, Pai, essa campanha da superação. Pai querido, onde nós declaramos que confiamos no Senhor para resolver todos os nossos problemas terrenos, Pai. Deus querido, nós entregamos todas as nossas ansiedades em Ti, Senhor. Pai querido, porque confiamos que somente o Senhor pode nos salvar, pode nos livrar, pode nos dar vitória, pode transformar qualquer situação ruim, ó Pai, em situação de bênção e de vitória. Deus querido, e hoje também, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor. Pai querido, todo e qualquer receio ou medo de morte, porque sabemos que na hora que o Senhor trocar a trombeta, ó Pai, não terá diferença de quem estiver vivo ou quem estiver morto. Todos nós teremos o corpo transformado em um corpo incorruptível e não veremos mais a morte e viveremos eternamente do Teu lado, Te adorando, Te louvando, Senhor. Pai querido, então eu quero Te pedir em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança, Senhor, que não seja, Deus, uma adversidade qualquer, ou que não seja a morte que nos tire a esperança de uma vida eterna contigo, Pai.
Oh, Deus eterno, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nos dá, Senhor, a alegria da salvação, nos dá a alegria de viver, tira de nós todo o medo, Senhor, em nome de Jesus, porque a morte é um dos passaportes para estarmos mais perto de Ti, Senhor, e para termos, Senhor, essa vida de pecado aqui interrompida, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos faça entender, ó Deus, que em tudo na nossa vida é o Senhor que está no controle e que nós só vamos morrer na hora que o Senhor determinar. Então não é uma pandemia, não é um vírus que vai nos fazer parar de anunciar o Teu Evangelho, porque esse vírus, ele é tão insignificante diante do Teu poder, ó Pai, que nós não devemos ter nenhum medo, nenhuma situação que fuja, ó Pai querido, ao Teu controle, porque o Senhor é quem controla as nossas vidas. E nós entregamos, Senhor, todo o controle das nossas vidas somente a Ti, Deus. Que o Senhor, Pai querido, nos conduza para o lugar sereno, para o lugar, ó Pai querido, de eterna, Pai querido, felicidade e paz, que é junto do Senhor, aí no céu, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, acalma nosso coração, Senhor, e que nós possamos trabalhar com força para o Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Irmãos, mais uma vez, eu quero agradecer cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa campanha da superação. E na próxima semana nós iniciaremos um novo projeto e eu espero que estejamos juntos, possivelmente todos os dias, adorando a Deus juntos, participando de um momento de palavra do Senhor e um momento de oração. Que Deus vos abençoe e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.